mestrado, desenvolveu a pesquisa. Ela estagiava no condado na época e hoje em dia é um urbanista do condado de São Luís do Obispo. E o Sean Prestige, que na época era aluno de terceiro ou quarto ano, se não me engano, do curso de urbanismo, e hoje já é também formado, enfim. Então, deixa eu ver, sim. É, esse é o conteúdo da pesquisa, para vocês terem uma ideia. Então, a gente se começou com uma introdução, evidentemente, fizemos uma série de estudos de caso sobre vizinhanças que têm alguma qualidade, eu vou falar um pouco dessas qualidades depois. Desenvolvemos algumas tipologias de projeto e aí finalmente bolamos como é que um conceito de expansão, de crescimento urbano para o que a gente chama aqui de unincorporated communities, ou seja, comunidades que não são consideradas cidades. Elas são, imagino que em português seriam vilas ou aglomerados urbanos, né? E que fazem parte de um conjunto de espaços importantes no condado. E aí vocês estão vendo os pontos que a gente desenvolveu, um conceito de expansão, de crescimento, um protótipo de desenho de comunidade e os outros temas que a gente abordou para montar esse modelo. Bom, então é importante a gente falar o seguinte: a noção de smart growth, ou de crescimento esperto, ou crescimento inteligente, não sei como é que está sendo chamado no Brasil, não vamos falar como é que se originou, mas ou faz parte da onda que começou com o New Urbanism, né? Só que, ao contrário do New Urbanism, o crescimento inteligente é um approach mais a nível de planejamento urbano. E como muita coisa nos Estados Unidos, quando se inventa traz um conceito progressivo para o planejamento, para qualquer coisa na sociedade, sempre existe gente que começa a ir contra isso, como se fosse um complô da esquerda para conquistar o mundo. Então, de uma certa maneira, como o Condado de São Luís do Obispo, não é cidade, mas o condado é, é, é- são, vamos dizer assim, são grupos, uma sociedade, vamos dizer assim, mais para a direita do que para a esquerda, né? Falando no bom tom. O condado, o pessoal do planejamento urbano, resolveu evitar assumir o tema, o nome de Smart Growth, que já tinha muita gente contra, tá? E adotou o título de crescimento estratégico, que nada mais é do que Smart Growth com outro nome. Mas o crescimento estratégico é a ideia de equilibrar desenvolvimento urbano com preocupações ambientais, econômicas, de equidade social, de modo a encorajar um padrão de crescimento compacto e ambientalmente sensível, né? Então, aí vocês estão vendo os princípios da política do condado, né? O condado adotou uma política, né, de crescimento estratégico, e a gente identificou nessa política alguns pontos que têm mais rebatimento em desenho físico-espacial, né? Como criar bairros caminháveis, apoiar o uso misto, tirar vantagem de projetos compactos, enfim, vocês podem ler isso aí, eu não vou ler tudo que é muito chato. Mas, enfim, a gente identificou nas políticas do condado e também nas orientações do estado da Califórnia com, que itens poderiam ser com rebatimento direto em forma urbana, né? Esse é uma foto do Google, de uma das comunidades chamada Nipomo, aqui perto,
E vocês estão vendo que uma das coisas que o condado tenta com essa política é evitar o que a gente chama de leapfrog development, né? O crescimento aos saltos, de uma maneira racionalizar o uso do espaço e não comer a terra com uso agrícola, que é muito importante para todo mundo, particularmente aqui para o condado. Tá? Aqui vocês podem ver uma outra, né? E uma das coisas características desses assentamentos é que eles são baseados é, nos, nas estradas, né? É uma coisa muito linear, começa linearmente e depois começa aparecendo os lados e saltando, né? Então a gente pensou, a gente estudou isso. Então, as bases teóricas do modelo que a gente adotou, vocês estão vendo aí, não tem nada de novidade, né? A gente estudou a ideia do transecto, né? É, a, a, a carta no novo urbanismo, a ideia do Transit Oriented Development, a ideia de bairro, né? O que é bairro? Desde a ideia do Clarence Perry até usamos um pouco o trabalho do Sidney Brouwer também, e principalmente a ideia de uma área caminhável, né? O pedestrian shed, quanto é que um pedestre caminha confortavelmente normalmente. E também usamos 5 qualidades teóricas de desenho urbano para orientar o nosso trabalho de desenho. Então, quer dizer, não tem nenhuma novidade, a gente sistematizou uma série de saberes que já existiam, né? Usamos vamos dizer assim, um enfoque tipo morfológico, que a gente tentava identificar os padrões de crescimento e as tipologias de crescimento. E fizemos um estudo de caso de vários locais aqui perto, né, na Califórnia, e como esses locais expressavam os diversos princípios expressados pela política do condado, né, com um exemplo. E fizemos também um levantamento das tipologias edilícias mais comuns do condado. Uma ONG local criada para ajudar o planejamento regional tinha esse trabalho, a gente usou esse trabalho e identificou alguns tipos de tipologia de ilícitas que a gente poderia adotar. E aí a gente pensou o seguinte, em cima do lado esquerdo é o padrão normal de crescimento dessas cidades ao longo dessa Main Street, e depois a gente queria usar essa ideia de crescimento ao longo, né, em paralelo ao Main Street ou a Highway, e a gente pensou em módulos, né? De novo, nada de novo nisso, né? É unidade de vizinhança, vamos dizer, basicamente. E esses módulos, eles teriam ligação direta com esse Main Street. Vocês estão vendo as distâncias, que tem tudo a ver com o caminhamento do pedestre, né? Então, a gente pensou nesses módulos de 40 acres, né? 16 hectares, em que seriam os modos de crescimento, né? É, Pulando áreas não desenvolvidas para serem desenvolvidas no futuro. Então, a ideia era esse crescimento modular, baseado nessa ideia do caminhamento, né? Esse é o conceito teórico de desenho desse módulo. E também, de novo, nada de novidade aí, mas é a ideia de você ter um módulo que tenha uma distância razoavelmente caminhável até o Main Street, né? Um núcleo com uma densidade maior, ou seja, as densidades desse módulo vão diminuindo conforme você vai indo para fora, e nessa linha de conexão dos módulos, que corre mais ou menos em paralelo à Main Street,
é que correria o transporte coletivo, né? E vocês estão vendo aí à direita o esquema de distribuição das tipologias edilícias, né, em função de densidades, em função dessa linha, né, de transporte coletivo. E como o americano é mais preguiçoso que nós, né, acho que o modo de 5 minutos de caminhamento é o modo que se consegue, né? E aí a gente fez um estudo, né? Como é que isso, baseado nessas ideias e nesses conceitos, e nesses princípios, poderia ah, ser visualmente. Porque o que o condado queria é que a gente desenvolvesse um modelo conceitual para mostrar à comunidade, né, os moradores, a comunidade de empresários, os construtores, como é que essa política de crescimento estratégico poderia ser na realidade, como é que você pode montar um projeto com base nessa política. E a gente fez um modelo do SketchUp muito simples, isso tem 10 anos, né, esse trabalho. Então, naquela época nem tinha muito mais o que fazer. Mas também não interessava a gente fazer renderização muito complicada, não. Mas então tá o módulo aí. Vocês estão vendo o centrinho, evidentemente, com a rótula, com o monumento, enfim, por onde vai passar e parar o ônibus, né? E todas as tipologias vão ficando cada vez mais residenciais, vamos dizer assim, e menos densas, conforme se afasta desse módulo e das avenidas principais, né? Isso é, aliás. ah. E aí tem um estudo tipológico, a gente mostra imagens, como que essas tipologias diferenciadas podem ser. Então, o relatório tem páginas finais em que você mostra cada tipologia, a localização de cada tipologia aqui no espaço do módulo, né, onde ela fica, uma vista renderizada, uma vista em planta e os dados, as informações principais de cada tipologia, né? E aqui a aplicação um pouco dessa ideia em alguns pontos do condado, dessas comunidades. Vocês estão vendo como é que, na foto de cima, como é que algumas dessas comunidades são muito pouco densas, né, com muito pouca qualidade urbanística, digamos assim, e comendo muito espaço natural, e como é que aquilo pode ser transformado vamos dizer, numa vizinhança um pouco mais densa, caminhável e com a qualidade urbana mais forte, né? Então, eu até falei rápido demais, mas depois que a gente acabou, o condado contratou uma equipe para fazer um vídeo sobre esse trabalho e disponibilizou o vídeo no site deles, e que ajuda as pessoas a verem como é que isso pode acontecer. Esse vídeo também, a esse ponto, nesse ponto, a Shane, a minha aluna na época de mestrado, já tinha sido contratada pelo condado e coordenou esse trabalho. E esse vídeo ganhou uma premiação aqui no local, né? Como é que eu estou de tempo? Eu posso passar o vídeo, tem 6 minutos, se vocês quiserem. Sim, sim, claro. Tá bom o tempo? Sim, Então sim, tá. está Então deixa ótimo. eu Sim. Deixa eu passar rapidinho um vídeo que eu deixei preparado aqui, pode ser interessante para vocês assistirem. Antes do vídeo, eu preciso fazer uma propaganda, né? Não, eu faço propaganda depois do vídeo. Pronto. Senão vocês não vão gostar de mim mais. Peraí.
San Luis Obispo County is a beautiful region with vibrant towns, natural resources, and open space features that are fundamental to our quality of life. As local communities continue to grow, it is important to plan for new growth. This video illustrates how smaller, unincorporated communities in the county can expand in the future with efficient land use and development. Here, we can see how existing towns in the county have typically developed along a main street. Future neighborhoods are best located about a half mile from existing towns and connected by future transit service. The lighter purple blocks show a second phase of development. All neighborhoods would then be walking distance or about a quarter mile from a transit line. This is a closer view of the conceptual neighborhood, showing centrally located public spaces and a grid street system for efficient connections within and outside the neighborhood. The grid street system allows more connections and better walkability. Higher intensity uses, such as small retail, mixed uses, and multifamily homes, are located around the neighborhood center and expansion edges to support existing commercial services. Surrounding residences are all within walking distance of the center. Let's look at an overview of the entire conceptual neighborhood and the various housing types and public spaces within it. Many elements and design principles of this model can be adapted to suit the county's unincorporated communities. Now let's take another bird's eye view of the entire neighborhood. There are a variety of residential designs offering housing options for all income ranges. A grid street system provides greater connectivity and walkability to daily services and transit. Well-located public spaces and parks can promote active and healthier lifestyles. Most higher intensity uses are located near the center of the neighborhood along main roads, providing stronger economic support to the new neighborhood and the existing town. This arrangement is also more conducive to transit service than a typical suburban development pattern. Now let's take a closer look at the residential development types in the conceptual neighborhood. Our communities are expected to grow in the future. How we plan for that growth can make a big difference in the livability and economy of our communities. It can also have a big effect on the character of surrounding agricultural and rural areas. While what we are seeing is just a model, it does show an efficient way to allow for community expansion in accordance with the county's general plan.
This development pattern can benefit residents by preserving more land for open space and agriculture, providing quality housing options for all residents, increasing walkability and access to daily destinations, reducing vehicle miles driven and air pollution, and promoting active and healthy communities. Together, all of these benefits contribute to a higher quality of life in the county. Então, pronto, acho que já deu para vocês verem como é que esse vídeo aconteceu. Enfim, só um minutinho que... E meu último slidezinho é a propaganda do livro. Esse livro tem 15 capítulos. O Fred fez uma apresentação, falou bem do livro. Gostei muito do que ele escreveu sobre o livro. O Ivor também, muito obrigado. Enfim, o livro tem 15... meio um apanhado sobre o que eu produzi na minha vida acadêmica toda. Eu escolhi muitos artigos, muitos deles são próprios, outros escrevi com outros coautores. São 10 artigos mais teóricos e 5 artigos mais voltados para a prática. Um deles é sobre esse trabalho que eu acabei de mostrar para vocês. Ele está disponível mundialmente pela Amazon e no Brasil através da Rio Books. E eu convido a todos do Rio de Janeiro. Belo Horizonte também está. Se você quiser viajar ao Rio para isso, vai ser uma grande honra. Fred, de Brasília, enfim. No Rio de Janeiro, a gente vai lançar segunda-feira que vem, lá no IAB, e gostaria muito de ver os amigos e colegas lá outra vez, tá? Agradeço a vocês, desculpa o demorar tanto aqui na apresentação, mas acho que era isso. Obrigado. Não demorou nada. Obrigadíssima, foi uma excelente apresentação. Vamos passar agora a palavra ao Paulo. Espero que o Vicente possa ficar um pouco mais connosco para depois... Ok? Obrigado. Vou ficar até o máximo. Paulo, força. Então vou partilhar a tela. Se me permitem. Ver se eu próprio me entendo aqui. Espera um segundo. Cláudia, pedia-te o favor de me dizeres se tem a apresentação ou não. Não, para já não. Não, ainda não. Não? Então, só um segundo. Estes compassos de espera existem, de facto, no mundo digital. Espero ser rápido. É com muito agrado, de facto, que partilho convosco uma parte da reflexão que venho a desenvolver no âmbito do programa de doutoramento, que tem sido seguido pelo professor Paulo Pinho e pelo professor Vítor Oliveira, precisamente sobre as interdependências entre mobilidade e urbanidade. E um prazer redobrado por estar acompanhado por Vicente Del Rio, a quem aproveito para enviar um abraço e dar conta do prazer que foi ver a sua apresentação. Tinha a ideia de que, eventualmente, digamos, a temática iria por aqui e, por isso, lembrei-me de convocar o caso de Helsinki, um pouco como contraste ou para nos permitir aprofundar a reflexão precisamente sobre estas questões. Uma última palavra introdutória de agradecimento à Comissão organizadora por este convite, que tendo subjacente, obviamente, um voto de confiança e, portanto, obrigado Cláudia Monteiro e Sílvia Spalar.
Eu gostaria de começar com uma brevíssima reflexão mais de sentido teórico sobre precisamente a natureza do urbano. Para assinalar, para sublinhar que a sociedade é tanto um sistema de lugares como um sistema de movimentos. E, portanto, formas e fluxos produzem a cidade. Reparem como a abordagem de Vicente Del Rio partiu a partir desta consciência, não é? E, portanto, as vias são a estrutura dos nossos aglomerados urbanos, são o seu esqueleto, permitem servir prédios, articular atividades, unir as pessoas, e por isso as vias são, se quisermos, a infraestrutura primordial para vivermos em comunidade. Sem esta malha, não poderíamos, de facto, construir sociedade. E, portanto, com este valor estrutural, eh, eh, que revela uma grande permanência no tempo, ou apesar deste caráter estrutural de grande permanência no tempo, elas também evoluem. E evoluem em grande medida precisamente com a introdução de novas tecnologias de transporte e de comunicação, como foi o caso a partir da Revolução Industrial, em que a introdução, primeiro de modos de transporte coletivo e mais tarde do automóvel, levou precisamente a uma alteração dos padrões de ocupação. E, portanto, o edificado e as redes, se virmos bem, apresentam uma relação dinâmica e interdependente. Não é a velha história da galinha e do ovo. Não há possibilidade de deslaçarmos esta evolução. Eles codeterminam sistema urbano e sistema de transportes. E, portanto, com a Revolução Industrial e com a introdução de novas tecnologias de transporte, as cidades estenderam-se, perderam capacidade, dispersaram-se pelo território as atividades e o urbano passou a ser espacialmente fragmentado. Emerge e desaparece várias vezes. Aliás, São Luís ao Bispo é um bom caso disso mesmo, não é? Em que vimos precisamente um rizoma urbano sobre aquele território. E, portanto, as tecnologias de transporte, em particular o automóvel, não só alteraram as estruturas físicas, ao possibilitar a separação das funções, como fragmentaram as práticas sociais. E, portanto, as pessoas passaram a trabalhar e viver, a comprar, a divertir-se em múltiplos espaços e com múltiplas pertenças sociais. E, portanto, sabemos nós que hoje temos uma rede de amigos associada ao ginásio, uma outra associada à academia, uma outra associada à família, e estas redes interconectam-se por via de tecnologias de transporte e de comunicação. Gostava de sublinhar o papel do automóvel neste fenómeno, que tem sido um dispositivo crucial, precisamente porque apresenta uma grande flexibilidade e conveniência, e que se associa a este fenómeno de uma hipermodernidade, de um desenvolvimento, de um processo longo das sociedades ocidentais, pelo menos, de uma progressiva modernização. Quer isto dizer, de uma progressiva individualização, de uma atomização da sociedade. E, portanto, é importante compreendermos de que o artefacto urbano que temos hoje é resultado destes dispositivos de transporte, destas novas tecnologias, mas também porque elas respondem aos anseios mais profundos dos indivíduos. As tecnologias de transporte e comunicação, portanto, permitiram às organizações, aos indivíduos, libertarem-se dos limites espaciais e temporais. A copresença ou a proximidade, a simultaneidade ou a sincronização das ações deixaram de ser necessárias para uma variedade de trocas. Veja-se precisamente a nossa apresentação hoje. Provavelmente daqui a dias alguém entrará nesta apresentação, provavelmente não, já sem poder intervir, mas de forma assíncrona. E reparem como estamos nós aqui todos reunidos a partir de múltiplos territórios. E esta
é uma das características da contemporaneidade. Precisamente este duplo processo de deslocalização e desincronização. E, portanto, as relações entre cívitas e urbes, ou se quiserem, as relações entre as dimensões, eu disse primeiro cívitas, portanto, sociais e físicas da cidade, alteraram-se. Hoje é muito difícil ou é muito questionável dizer-se que há uma sobreposição, que coincidem a cívitas e a urbes. As tecnologias de transporte levaram precisamente à dissociação destas duas dimensões da cidade. Mas se as tecnologias de transporte desempenharam este papel fundamental no espraiamento, na fragmentação do urbano, são elas hoje cruciais precisamente para garantir aos cidadãos e às organizações o acesso às oportunidades, aos recursos, que estão espacialmente distanciados. E, portanto, é pela mobilidade que os cidadãos hoje se apropriam da diversidade do urbano. E, por isso, a gradual, se repararem bem, daí a gradual importância da temática da mobilidade, nomeadamente no discurso político. Precisamente porque a mobilidade foi adquirindo progressiva relevância para as comunidades urbanas. A mobilidade, nesse sentido, tornou-se, portanto, uma característica definidora das sociedades modernas. E se assim é, se o urbano é resultado, portanto, desta profunda articulação, como é que nós podemos continuar a planear sem articular sistema urbano e de transportes? Mais, como é que é possível falarmos de um planeamento integrado, precisamente de conjugação das questões urbanas com as questões de transportes, se elas são indissociáveis? Planeamento de base, um adequado planeamento espacial, é um planeamento integrado. Veja-se o caso apresentado por Vicente Del Rio. Estão realmente os planeadores, na sua generalidade, atentos à natureza dual da cidade? Estão os nossos planos de ordenamento atentos à problemática e, portanto, procurando regular quer a mobilidade, quer o projeto de cidade? Gostava de convocar o caso de Helsínquia, então, como ilustração de uma cidade que tem procurado precisamente desenvolver o seu projeto de urbanidade com base na conjugação de formas e fluxos. Então, ver se em 12 minutos vos dou uma ideia do que é a proposta finlandesa. O plano de ordenamento combina precisamente, ou procura precisamente combinar as questões de forma, de desenho e de mobilidade num pacote integrado que é impossível dissociar as diretrizes formais das ordenanças de densidade, da estratégia de ocupação do sistema de transportes. Portanto, é um todo articulado. Só uns dados que poderão ser expressivos da realidade de Helsínquia. Recordamos que Helsínquia aparece como uma das cidades com melhor qualidade de vida a nível mundial, nomeadamente pelas questões de segurança e pelas condições de mobilidade que oferece, e ressalvo então dois valores, ou destaco dois valores. 40% da superfície do município são espaços verdes ou recreativos e 23% das deslocações são realizadas em automóvel. Tudo o resto é feito por transporte público ou modos ativos. O plano foi aprovado em 2016, é um documento que resulta de um processo de planeamento longo, articulado, em que se vão encadeando vários estudos e, portanto, o plano não é um ponto de chegada, mas faz parte de uma cadeia de trabalhos, desde diagnóstico, de relatórios setoriais, de planos estratégicos, que no seu conjunto não só fundamentam um plano, como se codeterminam. E, portanto,
o plano surge numa cadeia como mais um outro produto que são interdependentes e vão sendo ajustados, vão sendo revistos sucessivamente ao longo do tempo. Um dos documentos basilares do plano é precisamente a visão de longo prazo, que foi equacionada para a cidade. Foi elaborada com anterioridade, em 2013, e representa um trabalho conjunto de diversos setores da administração, cruzando áreas setoriais e com o envolvimento da sociedade civil, procurando precisamente construir um projeto de futuro que fosse consensual e mobilizador da comunidade. O trabalho apresenta o rosto futuro da capital finlandesa, descrevendo a realidade que se perspectiva desejável. E o que é interessante é que o documento traduz o quadro urbano de futuro em paisagens visuais e sonoras, procurando precisamente envolver o leitor e simular a experiência de urbanidade que se pretende. E este é um dos aspectos matriciais da visão, a compreensão precisamente do urbano como a conjugação de mobilidade e urbanidade. Reparem a descrição. Uma Helsínquia urbana significa um maior número de lojas ao nível dos pisos térreos, vias cicláveis, de cléter o som dos trams, o café no mercado, um sabor internacional, saunas nas praias, etc. E, portanto, pretende-se conformar uma cidade que se pretende que seja desejável, à escala humana, atenta à experiência da vida. E, portanto, se repararem, há em certa medida ecos do existencialismo nórdico nisto, não é? Há uma recusa, se virem bem, de uma perspectiva puramente racionalista que muitas vezes habita o nosso meio disciplinar, compreendendo desde logo o indivíduo como um corpo senciente. E, portanto, que nós somos no mundo precisamente em relação com o espaço. Um espaço que tem cheiros, texturas, cores, distância. E, portanto, a compreensão de que o plano tem de atender precisamente à escala, à capacidade, à natureza do indivíduo, de um corpo. Gostava então, para finalizar, de destacar as opções que o plano apresenta e que me parecem que espelham precisamente um pensamento que compreende a indissociabilidade do sistema de transportes do sistema urbano. Desde as primeiras palavras, no primeiro parágrafo do plano, percebe-se que há uma grande preocupação precisamente em equacionar a ocupação, ordenar a ocupação em função do sistema de transportes. E as próprias peças gráficas do documento evidenciam precisamente esta opção. Deixem-me buscar aqui o plano de síntese. Repare-se que é comum em planos de ordenamento as redes viárias serem normalmente aquelas que saltam mais à vista num primeiro momento. Aqui, pelo contrário, nem é a forma urbana, nem é o sistema ferroviário que se destacam, é precisamente a conjugação da ocupação com o sistema de transporte público. E, portanto, as peças gráficas espelham precisamente esta estratégia de base. As estações, no futuro, tornar-se-ão os grandes polos de atração de população e emprego, já o são, hoje em dia, deve-se dizer. Os corredores transversais que são equacionados, introduzir precisamente para fechar a malha do sistema ferroviário, são delineados como áreas de construção futura. Note-se, por exemplo, em particular, os momentos de interseção dessas redes. E, portanto, o plano propõe não só a expansão do sistema de transporte público,
não há uma única via estrutural proposta, rodoviária. As propostas baseiam-se todas ou na expansão da rede cicloviária, que já existe, criando, nomeadamente, aquilo que se designam as vias rápidas cicloviárias, as autoestradas cicloviárias e o sistema ferroviário, quer pesado, quer ligeiro. E as próprias categorias dos usos do solo exprimem precisamente uma íntima relação entre a ordenação das funções, da forma e dos modos de deslocação. Assim, grosso modo, o plano estabelece 4 grandes tipos de áreas funcionais: os centros, as áreas residenciais, com diferentes níveis de densidade, as áreas programáticas relativamente definidas, zonas industriais, zonas portuárias, zonas militares, e as áreas verdes de recreação. Assim posto, parece algo mais ou menos comum. De qualquer das formas, se virem bem, já não há propriamente uma grande estratificação das áreas funcionais. Muito pelo contrário, há um esforço de agregação, representando precisamente esta ideia de que queremos tecidos diversos. Mas, se virmos bem o articulado, esta questão de articulação entre os sistemas ainda é mais evidente. Vejamos o articulado relativo a todos os tipos de centro. Os centros serão densificados e desenvolvidos como uma estrutura urbana. Nas novas centralidades, deve ser dada especial atenção à escala pedonal, bem como à eficácia das intervenções realizadas atendendo a peões, ciclistas e ao transporte público. O estacionamento, repare-se bem, isto é um articulado de categoria de uso de solo. O estacionamento deve ser assegurado em parques e ao longo das ruas. Num planeamento mais detalhado, por menor, deverão ser garantidos espaços de interface entre serviços de transporte público e park and rides. E as grandes superfícies comerciais, aqui em baixo, deverão ser integrados com habitação, serviço ou outras funções semelhantes, e os pisos térreos, mesmo das grandes superfícies comerciais, devem abrir-se para a rua. Estas grandes superfícies devem ser acessíveis por transporte público e o dimensionamento deve atender, repare-se bem, à procura local. Outro diretriz que me parece muito interessante, que faz precisamente este casamento que venho a falar, é a associação do dimensionamento do crescimento urbano ao controle e orientação do processo urbanizador. É um pouco estranha esta expressão, ou difícil de trinchar, mas eu vou tentar explicar-vos o que é que quero dizer com isto. É que os planeadores equacionam também um forte crescimento para a capital finlandesa, mais de 230 mil residentes em um espaço de 30 anos. E as projeções, portanto, demográficos e económicos apontam para este volume de procura, digamos assim. São 10 milhões de metros quadrados de construção que se prevê realizar nestas décadas vindouras. E, portanto, as projeções são utilizadas não só para ponderar as necessidades futuras, mas também para avaliar a capacidade de acolhimento da cidade. E, para além disso, os cálculos estão associados à orientação do desenvolvimento da cidade, ao ser necessário territorializar precisamente estes novos volumes de construção. E, portanto, o trabalho de orientação do crescimento é um trabalho de programação e sincronização de investimentos, nomeadamente ao nível dos sistemas de transporte público. E, portanto, se quisermos, há aqui uma ideia de que o dimensionamento deve atender à capacidade instalada e às necessidades futuras. E isto é razoado de forma concertada com a capacidade de deslocação das pessoas na cidade. Há pouco no referi, arriscando a chegar aos 26, 27 minutos, deixem-me só uma pequena nota. Não nos esqueçamos que a capacidade de acesso que nós oferecemos às pessoas é garantia de acesso a outros direitos fundamentais.
o direito à habitação, o direito ao emprego, o direito à saúde, o direito à educação. Ora, se nós temos uma cidade que não permite a todos os cidadãos, aos hipomóveis e aos hipermóveis, aos remediados e aos menos remediados da vida, se não asseguramos uma capacidade de acesso a todos, nós não teremos seguramente nem uma cidade justa, nem viva, nem equitativa. Um último diretriz que gostava de salientar do plano de Helsínquia, a boulevardização de vias rápidas. É provavelmente a proposta mais ousada do plano, que corresponde precisamente à conversão de autoestradas em avenidas urbanas. É um dos articulados, ou esta diretriz é constituída por 2 ou 3 articulados, estão a ser dirimidos em tribunal. Há uma, não digo forte, mas há alguma contestação pública. Devo dizer que é entendido como normal esta contestação também a nível judicial das decisões do planeador, procurando precisamente humanizar aquelas vias rápidas. E, portanto, o plano propõe quer o reperfilamento das vias, mas mais interessante, que elas se tornem a coluna vertebral de novos bairros. E, portanto, que 1/3 do novo crescimento seja alocado precisamente a estes novos eixos, ou melhor, a estes eixos renovados. E, portanto, se notarem bem, o processo de boulevardização tem implícito uma redução da capacidade do trânsito automóvel. E, portanto, há aqui uma dupla estratégia e que é avançada em diferentes frentes, quer no sistema urbano, quer no sistema de transportes. Mas equacionam mesmo o desmantelamento de vários nós. Não há espaguetes, como nos Estados Unidos, mas mesmo pequenos nós rodoviários propõem-se desmantelar para criar precisamente um ambiente urbano mais adequado aos modos ativos e assegurar uma melhor conexão entre os diferentes bairros da cidade, não apenas por via do transporte automóvel. E, portanto, pretende-se adotar um regime de circulação mais próximo do meio citadino e, nesse sentido, criar um outro ambiente de urbanidade. Uma última derivação para explicar melhor o que se entende por conceitos de mobilidade. É que, se repararem o que está aqui em causa, na diferença entre as vias existentes e as vias que se prevê no futuro, ou a reconversão das vias para um outro tipo de infraestrutura, o que está aqui em causa é precisamente a procura de uma diferente combinação entre as características do sistema de transportes e do sistema urbano. Aquilo que se pretende é triangular de forma diferente as relações entre usos, formas e fluxos. E, portanto, esta proposta tem consciência de que é o modo de transporte que molda o ambiente e o ambiente urbano que molda o meio de transporte. E, portanto, os ambientes de mobilidade resultam deste triângulo e a manobra, a articulação, a forma como gerimos estas 3 dimensões resulta não só em espaços diferentes, como em identidades de lugar distintas. E por isso é impossível falar-se de um projeto de cidade, de um contexto de urbanidade, sem pensarmos nos ambientes de mobilidade. Portanto, a boulevardização que é proposta no Plano de Helsínquia transcende em muito a questão de reperfilamento da infraestrutura viária, ao envolver precisamente a reurbanização daquele território, funcionando como uma pauta geométrica para a ocupação, densificando as relações entre o construído e o espaço público. E, portanto, o projeto de cidade é verdadeiramente a relação de formas e fluxos de forma integrada. Vou parar o compartilhamento para abrirmos a discussão. Muito obrigada.